Nós estamos falando aqui sobre o som da noiva, uma série de mensagens com o tema O Som da Noiva. E qual é a proposta? A proposta para nós é que nós compreendamos que Jesus está à porta. Jesus está vindo. Ninguém fala amém, não? Jesus está chegando. Jesus está voltando. E no imaginário da gente, por conta da mística, de algumas coisas que nós soltamos por muitos anos, nós nos preparamos para um evento. Quando na verdade, o coração de cada um de nós, como noiva de Cristo, é uma grande expectativa e alegria para essa celebração desse casamento, o encontro do noivo com a noiva. Essa é a figura, e como a noiva se porta nesses últimos dias é muito importante. Na primeira mensagem que eu ministrei domingo, você vai encontrar no canal do YouTube, eu falei sobre os sinais dessa vinda de Jesus, os sinais dessa celebração desse casamento. Mateus capítulo 24. Na quarta-feira eu ministrei, na primeira quarta-feira do mês, eu falei justamente qual era a posição da igreja diante desse casamento. Falamos sobre a atitude de 10 virgens, que estava na eminência dessa celebração, sendo 5 prudentes e 5 loucas. Como a igreja se porta diante da iminente celebração, falando sobre a parábola das 10 virgens, que é uma parábola escatológica que aponta para a vinda de Jesus. Depois no domingo ministrei sobre as 7 características da igreja diante dessa vinda. Como que a igreja tem se portado e as características que antecedem a vinda de Jesus. Depois nós nos falamos como Deus enxerga e está posicionado, Apocalipse capítulo 5, diante da iminente vinda do seu Filho. Como ele se porta, ele está no trono, não perdeu o controle. Domingo passado falei sobre como o mundo se porta, como o mundo está diante dessa verdade. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, nós vemos a atitude do mundo caído, como um avião prestes a despedaçar no chão. E hoje eu quero falar um pouquinho acerca da posição, da visão de Cristo diante daqueles que estão perdidos, ou seja, diante desse cenário caótico, desse avião que está para se despedaçar, como Jesus se porta. Nós crescemos e nos relacionamos de 3 maneiras ao longo da vida. Preste atenção. Fala para quem está do seu lado, relaxa que você já vai entender já. A gente se porta em relacionamento de 3 maneiras ao longo da vida. Nós nos relacionamos, em primeiro lugar, com a nossa família primária. Esse relacionamento ele não é permeado de escolhas, mas é um relacionamento de consequência do nascimento da família que você pertence. Esse é o único estágio da vida que nós não escolhemos com quem nós vamos nos relacionar. O segundo estágio de relacionamento é quando nós chegamos na fase da adolescência. Quando a gente entra na fase da adolescência, então, a partir das nossas percepções de mundo, da nossa visão sobre o mundo, nós vamos escolhendo as pessoas com que nós devemos nos relacionar, a partir daquilo que nós entendemos como parte da nossa cultura, ou como nós enxergamos e respondemos às demandas da vida. Na adolescência, a gente começa a se identificar com grupos. Nós começamos a se identificar com as pessoas que andam perto da gente, ou as pessoas que pensam minimamente próximo àquilo que nós acreditamos. E quando destoa alguma coisa nesse relacionamento, principalmente o adolescente, nessa fase é muito característico isso, já é um estranhamento. A gente tem a tendência de estranhar aquilo que não é, ou que não participa da nossa formação cultural. A gente estranha. Um modelo de vestir diferente, um modelo de se portar diferente, um cabelo de corte diferente. A gente começa a estranhar, mas tem uma predisposição até a rejeitar essas posições. E o terceiro estágio do nosso relacionamento é na vida adulta, principalmente depois do casamento. Depois que casa não tem mais relacionamento em lugar nenhum. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Acabou a sua vida social. É brincadeira. No casamento, na vida adulta, a gente vai se relacionar e esse funil vai apertar ainda mais. Ele vai ficar ainda mais fino. E o critério para as pessoas sentarem à nossa mesa ou se relacionar conosco vai ficar mais elaborado. Haverá um critério mais
complexo por conta da experiência da vida, da cultura que adquirimos, dos costumes que temos e da maneira pela qual nós enxergamos a vida. Só que para o lado de lá também acontece isso. Ou seja, não sou só eu que escolho com quem me relaciono. Não sou só eu que vou perceber com quem eu devo me aproximar. Não sou só eu que tenho uma certa aversão daquilo que é estranho a mim. Mas as pessoas também sentem a mesma coisa sobre nós. E muitas vezes esse funil de relacionamento, ele fica tão complicado para mim e para você, que nós devemos até, através das nossas atitudes, tentar nos comportar de maneira tal, ou falar sobre tal coisa, ou vestir tal coisa, que de alguma maneira esse grupo ou essa pessoa nos aceite para pertencimento, para participação desse lugar. Tem pessoas que pagam caro, um preço altíssimo para sentar em algumas mesas. Tem pessoas que fazem um esforço danado para pertencer a alguns grupos. E esses grupos fechados, eles vão reagir igual a gente. Eles vão olhar para a gente, talvez uma roupa que nós estamos vestindo, a maneira com que nós nos portamos, o que nós falamos, e a tendência é rejeitar. A tendência é excluir. Essa concepção que nós temos ao longo da vida, que vai proporcionar para nós o nosso relacionamento e a maneira pela qual nós vamos nos relacionar com as pessoas, isso também é carregado para dentro agora da vida cristã. Nós também olhamos dessa maneira e dividimos os grupos, dividimos em guetos, dividimos em porções e nos associamos ou andamos juntos com quem se parece a nós, com quem tem o mesmo entendimento, talvez a mesma vista que nós. Esse critério de selecionar com quem nós vamos relacionar é muito importante. Ele não deve ser desprezado. Um cristão, ele deve se relacionar à maneira pela qual a palavra nos ensina. Então, observar o comportamento e como as pessoas agem em relação àquilo que a palavra de Deus nos ensina é muito importante, mas também é uma linha fina para ser um perigo. Porque pelo meio do qual nós enxergamos as coisas, inclusive para dentro da vida cristã, nós também vamos colocando um funil, um sarrafo muito alto. A partir da maneira pela qual eu enxergo a vida. E nós vamos ficando chato. Você conhece alguém chato? Não me responda. Fala a Deus. Só espero que esse fala a Deus não seja para sua esposa. Brincadeira. A gente vai colocando um sarrafo alto. Nós vamos colocando um funil muito fino, o espaço muito curto. A gente vai ficando muito criterioso. Porque à medida que eu vou conhecendo a palavra, eu vou colocando na minha condição ou na condição onde eu devo me santificar, me separar. A palavra santificação significa separação. Eu preciso me separar, isso é muito bom. Quando eu começo a avaliar, eu começo a me separar. Só que em determinado momento da caminhada cristã, em vez de eu me separar em consagração ao Senhor, eu passo a acreditar essa graça que eu recebi de Deus como mérito daquilo que eu estou fazendo. Ou seja, eu estou recebendo um prêmio de Deus pelo meu comportamento, pela minha ação. Deus está me colocando em lugares e me dando acesso por conta da minha postura. Nós vamos perdendo esse fio tão fino, aonde nos separa da compreensão da graça e da compreensão do mérito. Nós vamos nos excluindo, e essa exclusão não é mais uma santificação, uma separação para estar consagrado àquilo que a palavra me ensina, mas eu passo a andar sob um ponto de vista muito fechado. O sarrafo está muito alto. Não, Deus não faz assim. Deus não cura desse jeito. Não. Lodo no chão, cuspe, terra no olho. Não, Deus não faz isso. Não, olha, banhar-se num rio podre 7 vezes, não, Deus não faria isso. Nessa separação, nós acreditamos que nós estamos vivendo o pleno mérito dos nossos esforços e começamos a colocar um sarrafo muito alto de acordo com o padrão que eu vou adquirindo. Esquecendo que eu sou alcançado pela graça,
e passando a enxergar que a minha atitude me deu um posto. O sarrafo está muito alto. Se o adolescente olha torto, um outro adolescente que chega com uma roupa diferente do seu grupo, talvez nós começamos a olhar as pessoas, o mundo que está lá fora, e começamos a segregar as pessoas segundo o padrão que eu estabeleci na minha mente, na minha concepção. Esse aí não pode ser salvo. Esse aqui jamais. Essa atividade nunca. Esse tipo de pecado sem perdão. Esse tipo de atitude não dá. E nós vamos começando a segregar as pessoas de acordo com aquilo que nós vamos absorvendo ao longo da vida. O nosso sarrafo está muito alto, o nosso funil está muito estreito. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. Jesus, ele não olha para mim, para você, e ele não estabelece um padrão para que você atinja, para que então ele deixe você pertencer desse reino que ele veio trazer. Pelo contrário, é ele que te escolhe, é ele que me escolhe, é ele que me atrai a esse reino, e ele que me dá condições de pertencimento e participação. Isso chama-se graça. Ele não olha para mim avesso ao que nós vestimos, ao que nós falamos, ao que nós fazemos. A visão de Jesus diante do mundo é um campo branco. Os campos estão brancos. Os campos estão preparados. Jesus não olha para mim, para você, e olha com avesso aquilo que nós fazemos. Não, Ele olha para mim, para você, como uma oportunidade de, através da sua graça, do seu amor, fazer com que nós participamos desse reino maravilhoso. Se o mundo está perdido, se o mundo está corrompido, não cabe à igreja determinar quem entra e quem não entra. Pelo contrário, a igreja é a porta pela qual nós podemos abraçar esse povo que está perdido. A porta é Cristo Jesus, obviamente, mas a igreja é a manifestação dessa porta. Nós precisamos olhar para esse povo assim como Cristo olhou. Em João capítulo 4, no versículo 26, diz assim, 4:26, diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Com quem Jesus estava falando? Com samaritana. Uma mulher samaritana que estava no poço, tirando água. Jesus se aproxima dela e começa a estabelecer um diálogo. À vista de Jesus, aquela mulher era o alvo da sua graça e da sua misericórdia, do seu favor. Mas havia um grupo olhando o diálogo de Jesus com essa mulher. E no versículo 27 diz assim: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está falando com ela? Os discípulos observaram aquela mulher samaritana conversando com Jesus, e logo no seu coração, na sua maneira de percepção daquilo que Jesus estava propondo, trataram de rejeitá-la, de rechaçá-la. Trataram de pensar: não, essa daí não pode, essa daí não dá. Havia todo um contexto cultural, ser mulher, da onde ela era, o que aconteceu com o seu povo. Mas os discípulos não viram como Jesus, viram como alguém que não deveria se aproximar desse grupo, avessa. Um adolescente com um moletom estranho. Não é possível, não participa do nosso grupo. Não está no nosso escalão, não está no lugar que nós devemos estar, porque afinal de contas, nós somos discípulos, afinal de contas, nós acessamos esse lugar, nós estamos sentados ao lado de Cristo Jesus, afinal de contas, eu tenho acesso à mesa, afinal de contas, eu sento num lugar VIP, eu sento num banquinho reservado, eu estou com meu nome nos primeiros lugares, afinal de contas, eu pertenço a um escalão que não permite que essa mulher participe. O olhar dos discípulos para aquela mulher não foi o olhar de Jesus para aquela mulher. O olhar dos discípulos para aquela mulher foi de desdém. Esse pecado se chama ego. Esse pecado se chama achismo. Esqueci o nome para achismo. Como chama mesmo? Arrogância. Achismo e arrogância está longe, hein?
Arrogância. Por onde eu acessei, por onde eu estou, e agora eu pertenço ao grupo que esse aqui não pode participar. O olhar dos discípulos não foi um olhar de misericórdia e de graça como Jesus propôs, mas é um olhar de fechamento de clube. Olha para mim, a igreja não é um clube. A igreja do Senhor, a noiva de Jesus, não tem CNPJ. A noiva de Jesus não tem paredes. Não é sobre estrutura. Isso aqui é alvenaria. Isso aqui é plástico. Isso aqui é telão, vai apodrecer. Não é sobre uma estrutura física. É sobre um reino eterno que não tem nome, não tem CNPJ. Não é um nome de uma instituição. Eu tenho que estar com o meu coração aberto. A noiva precisa estar com o coração aberto diante dessa celebração da vinda de Jesus, enxergando aquilo que o noivo enxerga. Se o mundo está perdido, a noiva então olha para o perdido, não com desdém, falando, não, esse aqui não pode chegar, não, esse aqui não pode entrar, não, esse aqui não participa do meu grupo. Não, esse aqui não está comigo, não. Eu preciso olhar como Jesus olhou. E como Jesus olhou, ele continua no texto dizendo, no versículo 28. Acompanhe comigo o versículo 28, diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao seu povo. Essa mulher, que foi tocada e alcançada pela graça e o favor de Jesus, voltou para o seu povo samaritanos e anunciou o que Jesus tinha falado. Versículo 29. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. No versículo 31, Jesus evidencia essa posição. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Fala comigo, come alguma coisa. Não tem a ver com a preocupação dos discípulos com Jesus, com a sua fome. Não tem a ver com a preocupação do discípulo se Jesus comeu, se Jesus não comeu. Não tem a ver com a percepção dos discípulos diante de uma necessidade de Jesus, não é. A pergunta para Jesus é desdenhando do tempo perdido com aquela mulher. Era melhor você estar comendo, a gente tem muito trabalho. Por que você não, em vez de ficar falando com a mulher, não come alguma coisa? Por que em vez de você dar atenção, você não come alguma coisa? Essa é a intenção de nós sermos paralisados como igreja, de nós perdermos tempo com as coisas, com as perfumarias, e esquecemos o nosso principal propósito, que é comunicar o noivo, falar sobre o noivo, falar sobre essa celebração. Agora a gente está avesso, não está com a roupa que eu estou. Não fala a linguagem que eu falo. Não está falando do jeito que eu converso. Não se move do jeito que eu me movo. Não, aqui é melhor, porque aqui é diferente. Os discípulos não estão preocupados com Jesus com fome. Os discípulos estão preocupados para Jesus não dar acesso. Não dá acesso, não. Você perdeu seu tempo falando com essa mulher. Você devia estar comendo. E Jesus prontamente responde, no versículo 32. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Eu tenho uma comida que vocês não estão se ligando o que é. A resposta de Jesus para os discípulos que estavam tentando barrar uma mulher, que estavam tentando desdenhar da mulher, que estavam enxergando a mulher com uma cultura diferente e não deixava ela participar, não tinha acesso, não dava acesso, e estava falando para Jesus: Jesus, é melhor você comer do que você falar com essa moça. Jesus está dizendo: você não está entendendo nada. Eu tenho uma comida que não é essa comida que vocês estão falando. A minha comida não é o arroz, feijão aqui, o pãozinho sírio, sei lá, o pão sem fermento, não é nada disso. O que eu tenho aqui é fazer a vontade do meu Pai. Ele diz: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Versículo 33, os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E Jesus então, sabendo do coração deles, responde, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando para uma noiva que está diante de um cenário caótico, de um avião que está caindo, de um mundo completamente dilacerado. E está falando: é melhor eles lá e nós aqui. É melhor eles lá e nós aqui. Não vamos deixar participar, não. Se você quer participar, tem que pôr a roupa que eu ponho.
Se você quer participar, você tem que ter a cultura religiosa que eu tenho. Se você quer participar, você tem que ter a cultura que eu tenho. A maneira que eu vejo o mundo tem que ser assim, o sarrafo está alto. E Jesus está falando, vocês não estão entendendo nada. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é que a obra seja concluída. E que obra é essa? Alcançar os perdidos. Alcançar gente que não tem estigma de crente. Alcançar gente que não tem cultura de crente. Alcançar gente que não tem paz do Senhor, linguajar de crente. Alcançar gente que não tem roupa de crente, que não se porta igual crente. Alcançar pessoas que são avessas à nossa cultura. E em vez de falar, vocês para lá e eu aqui, não na questão da santificação, onde eu me separo para viver a obra de Deus, mas eu devo enxergar aquele que está perdido no mundo, como Jesus enxergou. E como ele enxergou, campos brancos preparados para serem colhidos. Os discípulos enxergaram a samaritana como alguém avessa ao grupo. Mas Jesus disse não. A minha comida é perder tempo, ele está dizendo. É comer essa comida que perece. Ganhar tempo para mim é fazer a vontade de meu Deus. E a vontade do meu Pai é ganhar essa mulher e todo o seu povo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? E a vontade dele foi. No versículo 35 diz: vocês não dizem que daqui 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Versículo 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Jesus está falando, não importa quem semeou, não importa quem colheu. O que importa é que há uma obra e a igreja precisa se portar tal qual Jesus se comporta diante desse mundo. E como ele se comporta? Olhar de graça, favor e misericórdia. Olhar daquele que está preparado para receber, e não para aquele que está preparado a falar, não, esse grupo aqui ninguém entra, aqui nós somos santos. Aqui não dá. A noiva precisa se portar tal qual o noivo se porta. E Jesus está falando, os campos estão brancos. E no versículo 39 ele vai falar exatamente quem são os campos brancos. Ele diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tinha feito. Não teve uma teologia elaborada, não teve uma fala pensada, não teve uma fala sistematizada, não teve uma teologia sistematizada, teve um testemunho. Eu estou diante de Cristo. E foi suficiente para aquele campo branco ser cercado. Muitos samaritanos creram no Senhor. Os campos brancos eram os samaritanos descendo ao encontro de Jesus. Quando Jesus diz, olhe, levante seus olhos e veja os campos brancos, são os samaritanos vindo ao encontro de Jesus, chamados por aquela mulher. Não teve um sermão elaborado, não teve um telão desenhado, não teve luz, não teve estética. Teve apenas uma coisa, testemunho daquilo que Jesus fez. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que a igreja precisa se portar como Jesus se porta. E como o noivo se porta? Anunciando que ele está vindo. Como eu posso anunciar isso, pastor? Eu não fiz teologia, eu não estou preparado. Jesus está te chamando para falar do que ele fez na sua vida. Tem um monte de gente aqui que foi curado, tem um monte de gente aqui que foi restaurado, tem um monte de gente aqui que foi liberto, tem um monte de gente aqui que recebeu graça da parte de Deus, tem um monte de gente aqui que não podia nada, que não pertencia a grupo nenhum, que estava falido, que estava distanciado de Deus, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, chamou para vir para Ele, chamou para pertencer para Ele, e Jesus está dizendo, só sai e fala. O campo está branco. O campo está branco. Graça. O Senhor está apontando 2 coisas aqui. Primeiro, a necessidade de observar que o olhar que nós devemos ter para o mundo é diferente do olhar do mundo para o mundo e até da religiosidade para o mundo. A religiosidade é uma roupa, é uma escada fabricada do chão até o céu, propondo que pela religiosidade eu vou subir os degraus e alcançar esse posto. A graça é totalmente diferente disso.
A graça é um homem perdido e dilacerado e Cristo vindo até ele e restaurando e falando: vem para cá, para esse reino. E quando eu entendo isso, então eu me coloco na disposição de anunciar o que ele fez. Porque não é por mérito, não é por capacidade, não é por aquilo que eu posso fazer, mas é por aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. E para eu ter esse olhar, eu só preciso de uma coisa. Para eu enxergar dessa maneira, eu preciso ser transformado como os discípulos foram transformados. Os discípulos, alguns dias depois, algum tempo depois, eles tiveram a sua percepção transformada. Agora, eles não olham mais com um olhar de separação e exclusão. Olhe para mim, o reino de Deus é exclusivo. Olhe para mim, eu vou falar uma verdade. O reino de Deus é exclusivo. Exclusivo àqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador. Mas o Evangelho é inclusivo. O Evangelho é a palavra de Deus pregada ao mundo, aos perdidos, onde eles ouvem, e através desse Evangelho pregado, há a participação do reino. Jesus agora dá a oportunidade dos discípulos se redimirem. Antes, com medos, grupos, facções, agora não. Morte e ressurreição de Jesus. Jesus então fala: fiquem aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. O que transforma uma visão de alguém comum para um morto, não é a sua capacidade de ler a vida, não é a cultura adquirida, mas é o poder do Espírito Santo. Somente através do poder do Espírito Santo que então a minha lente muda. Eu não olho para um perdido e falo: não, esse grupo você não pode pertencer. Eu olho para um perdido e falo: ninguém dá nada, mas o Cristo que habita em mim pode transformar ele. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui em nome de Jesus? Então a minha posição é outra. A minha participação nessa conferência não é para que eu venha aqui, para que veja cantores gospels, para que veja personalidades, não. A minha participação nessa conferência, que chama o Som da Noiva, é conferir a minha atitude mediante a palavra de Deus. Como que eu tenho me portado diante dessa verdade? Jesus está vindo, eu estou amando a sua presença e a sua vinda, ou eu estou falando: não, vai ter terremoto, eu não estou preparado ainda para morrer. Estou com medo. Tenho medo de morrer? Alguém aqui tem medo de morrer? Não me responda, por favor. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu tenho algumas coisas a conquistar. Eu tenho que comprar minha casa, eu tenho que comprar meu carro. Alguém está entendendo que eu estou pregando aqui em nome de Jesus? Não, eu estou ansioso. Senhor, vem. A expressão Maranata significa: vem, Jesus, vem, ora, vem. Hora não é de horário, é hora de, poxa vida, vem. Estou esperando. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? E essa posição de espera não é deitado, mas é colhendo os campos brancos. Ceifando o que está pronto. Quem semeou, vamos ceifar. A única maneira que eu tenho que mudar, ou que eu posso mudar minha percepção, é sendo cheio do Espírito. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui em nome de Jesus? Cheio do Espírito, cheio do Espírito. Em Atos capítulo 2 fala que os discípulos estavam reunidos em um só lugar. Quando de repente veio do céu um som impetuoso. E desceu sobre eles algo que parecia como línguas de fogo. E diz a palavra de Deus em Atos capítulo 2, versículo 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E para que eles ficaram cheios do Espírito Santo? Para rodar no mistério na igreja? Para sapatear no sapato de fogo? Para rodar no manto, para girar no manto? Para dançar como a minha esposa dançou ontem? Eu já fiz figurinha e tudo. Também, mas não só para isso. Ai, ela vai me matar depois. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, sabe para quê? Cutuca quem está do seu lado e fala para ele assim, ó:
para colher os campos brancos. Cheios do Espírito Santo. Eles não levantaram para rodar no mistério, para sapatear no fogo. Eles não rodaram para ficar falando em línguas, somente eles levantaram cheios do poder do Espírito Santo e pregaram. A ponto de o povo olhar e falar, não é possível, eles estão bêbados, tem alguma coisa acontecendo. 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se batizaram. Eu só posso cumprir esse ide da parte do Senhor se eu sou cheio do Espírito. Senão, eu sou alguém que está envolvido numa cultura. A cultura da Lagoinha. A cultura da fulano de tal. A cultura do ciclano de tal. Cultura do voluntário. Cultura do reino, meu irmão. Alguém está comigo aqui, sim ou não? De eu pregar o evangelho cheio do Espírito Santo, não vai subir na plataforma. Tem gente que quer ficar cheio do Espírito Santo para subir numa plataforma. Tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo para ter algum dom sobrenatural. Maravilhoso isso, eu não estou falando do contrário. Isso é poderoso demais. Mas a principal obra do Espírito Santo é me conformar à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E em segundo lugar, é me impulsionar para fazer o ID, prega o Evangelho. Só que quando a gente pensa em Campo Branco, a nossa mente já vaga longe. Uma cultura gospel impregnada dentro de nós, que quando eu penso em Campo Branco, pastores, amigos, a gente já pensa, não, eu preciso ir para a África. Eu preciso ir para a nação tal. Eu preciso fulano de tal. Lá no lugar tal, então eu vou ser um missionário. Só que nós esquecemos que o Campo Branco começa dentro da minha casa. Eu costumo brincar aqui. Alguém é pai de adolescente aqui? Levanta a mão. Você vai para o céu sem escala. Olha o campinho branquinho dentro da sua casa. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Jesus está nos chamando para começar um movimento. E esse movimento não é um movimento de uma placa de uma igreja, ou um movimento evangelístico, não. Um movimento de dentro para fora. De compreender que eu fui cheio do Espírito Santo para pregar. O som da noiva é a palavra de Cristo. O som da noiva é um som de celebração, porque Ele está vindo, é um som de adoração, é um som de cânticos, é um som que vai ecoar nos 4 cantos, mas principalmente é um som de um anúncio do Evangelho. Ele está vindo, o Cristo está chegando, e Ele mudou a minha história, pode mudar a sua. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Eu preciso então mudar meu coração. Eu preciso mudar minha vista. Eu preciso mudar minha posição. A gente está ficando mais velho, nós vamos ficando mais criteriosos, a gente vai ficando chato. Não, isso aí não dá, isso aí não pode, isso aí não se converte, isso aí não vai. Isso aí nunca. Nós estamos igual os discípulos diante da samaritana. Vai comer, Jesus. Vai ficar dando acesso, vai ficar dando atenção para esse povo. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? E Jesus falou, vocês não estão entendendo nada. Eu tenho uma comida aqui que eu vou cumprir, e eu vou comer essa comida, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Os campos estão brancos, eu vou ganhar todo mundo aí que está descendo nesse lugar. Jesus está te convidando hoje. Convidando para você ser cheio do Espírito. Convidando para você sair dessa conferência cheio do Espírito. Não somente para viver aqui. Não adianta de conferência em conferência, de culto em culto, de personalidade em personalidade, de ação em ação. É de uma vez por todas sair daqui cheio do Espírito Santo, a ponto das pessoas lá na rua verem, lerem em nós, sem uma palavra falada, aquilo que Jesus fez em mim. Alguém está entendendo sim ou não? De a ponto de falar, você? Não, você não. Sim, eu. Alguém entendeu? Eu estou falando aqui em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Nós precisamos então nos levantar, sair dessa conferência mais fortalecidos no Espírito do que nós entramos. Saímos daqui cheios desse Espírito, para que nós possamos falar do amor de Cristo aos campos que estão brancos. Meu irmão, olhe para mim, o povo está sedento por uma palavra.
olhe para mim aqui, em nome de Jesus. Eles não estão sedentos por uma teologia. Eles não estão sedentos de um sermão bem elaborado. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Eles não estão sedentos de uma estrutura. Eles estão sedentos de uma palavra de Deus. Saiamos para os hospitais. Saiamos pelas ruas. Saiamos pela nossa família. Saiamos nos bairros de Jundiaí. Vamos fazer algo que nós já temos feito. Impactando primeiro a nossa casa, depois os nossos vizinhos, o bairro, uma cidade toda rendida aos pés do Senhor. Uma nação, é possível, eu creio nisso. Mas em primeiro lugar eu tenho que começar a mudando o meu óculos. Esse não dá. Esse da segregação não dá. Esse da falta de empatia não dá. Esse do grupo não dá. Eu sou crente. Aí tem o crente da saia comprida, tem o crente da calça colada, tem o crente da parede preta, tem o crente do não sei da onde. Glória a Deus, é tudo crente maravilhoso. Mas isso, se for um impedimento para que as pessoas cheguem, nós somos os mais miseráveis que existe na face da terra. Se coloca de pé em nome de Jesus. Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Se coloque de pé, vamos levantar, adorar o Senhor. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te
pode, ergue as suas mãos e canta isso. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Receba, Jesus, receba. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba